Então, glória a Deus por isso. Se você é um observador razoável, você percebeu que a minha voz está um pouco diferente. Então, pelo menos uma pessoa, eu sei que está orando de maneira intensa nos últimos dias para a minha recuperação, que é o Eduardo. O Eduardo estava apavorado com a possibilidade de eu não conseguir pregar e ele estar aqui para pregar. Então, graças ao Senhor e à vigília que o Eduardo tem feito, eu aqui estou, porque, irmãos, a realidade é que eu tenho escapado bem dessas gripes e viroses, e até brinquei com a Nívia tomou vacina e ficou fazendo a propaganda que tinha que tomar, que ela tinha tomado, e a Nívia, depois que tomou a vacina, gripou umas 3 vezes. E eu tenho passado relativamente bem. Mas de quarta para cá, eu confesso para os irmãos, fazia tempo que eu não ficava do jeito que eu fiquei. Então, estamos aqui, esses dias eu realmente estive em dificuldade aí de estar, inclusive, aqui na igreja. Mas hoje de manhã deu certo, consegui e acredito que vamos conseguir vencer este momento. Senão o Eduardo assume aqui, né, Eduardo? Tá tudo escrito aqui, você vem e continua. Tem o irmão Martim aqui também. Martim também essa semana passou mal. Essas viroses aí, irmãos, tem que orar uns pelos outros mesmo, viu? Porque o negócio derruba mesmo. Misericórdia. Enfim, queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós estamos nesta saga que é o livro de 1 Coríntios. Eu confesso para os irmãos que quando entendi que deveria ser esse o livro a pregar, eu fiquei reticente, eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? E eu tentei, pensei, estudei outros temas, e o Senhor me levava à carta de 1 Coríntios. E depois que eu comecei a pregar, desde o primeiro capítulo, e nós chegamos aqui ao capítulo 9, nós estamos aqui passando oficialmente da metade do livro, mas todo domingo, né, toda semana, quando eu estou preparando o texto, eu fico, Senhor, tem misericórdia. A grande questão do livro de 1 Coríntios, e hoje de manhã nós estávamos entrando no livro de Romanos, tivemos um momento muito especial hoje. Então fica aí o convite, né? Venha para o EBD. É importante. Como é gostoso estar estudando com uma, eu vou usar a expressão aqui, com uma liberdade maior, no sentido de que é um ambiente onde a gente comenta, onde a gente pergunta, interage, de uma maneira diferente do culto de domingo. A grande realidade é que aqueles que vêm apenas aos domingos à noite conseguem ter momentos preciosos de comunhão, de oração, são impactados em alguma parte da palavra, mas de modo geral é muito pouco. Quando temos momentos como o da EBD, de maior liberdade, inclusive para tirar dúvidas, às vezes eu estou pregando aqui, você lê ou ouve algo e você talvez fique em dúvida ou se perca em alguma questão e não tenha a oportunidade de esclarecer imediatamente. A EBD tem esse privilégio que Deus nos dá. E começando o livro de Romanos, a gente estava falando das diferenças. Enquanto o livro de Romanos, que em algum momento será exposto aqui, enquanto o livro de Romanos é um livro de um verdadeiro tratado teológico, onde Paulo explica como diria o personagem antigo, nos mínimos detalhes, como se dá a salvação, como de fato Deus planejou de maneira incrível e realizou, como aquelas pessoas que estavam e não eram descendentes, não eram do povo judeu, eram romanos, eram pessoas de outras culturas, gentios, como eles foram salvos pela graça maravilhosa do Senhor. Enquanto o livro de Romanos foca nisso, a carta que nós estamos estudando foca em uma igreja complicada, difícil, e ao mesmo tempo uma igreja abençoada. Um povo que você olha e diz assim, como é que pode? E Paulo está ali falando, exortando e abrindo, deixando claro a grande dificuldade daqueles irmãos, e na sequência ele diz, mas vocês são povo de Deus.
Vocês são a igreja do Senhor. Mesmo com todos aqueles defeitos, aquelas lutas, dificuldades, problemas, eles eram a igreja amada, comprada pelo sangue de Jesus. Mas enquanto Romanos tem um texto teológico, 1 Coríntios tem um texto onde Paulo vai ensinando e mostrando usos e costumes àquelas pessoas. Não são questões de foro teológico, mas de como aqueles crentes precisavam aprender a conviver uns com os outros. Como aqueles irmãos precisavam entender a utilizar da maneira correta a liberdade em Cristo. E como eles faziam isso de maneira equivocada. Então, o grande problema, o problema central daquela igreja, que é uma igreja que nós poderíamos dizer extremamente atual, a gente lê o texto de 1 Coríntios e a gente diz, esse texto é para uma igreja de 2025. Isso está acontecendo hoje. A gente se enxerga aqui no texto. O grande problema era que aqueles irmãos tinham um coração fechado ainda por um sentimento chamado orgulho. O que Paulo está ensinando desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 9, onde nós vamos ler, é que aquela igreja estava perdendo a briga para o orgulho. Aqueles irmãos eram orgulhosos. O orgulho tem o poder de causar um estrago gigante no meio da comunidade. Então aqueles irmãos carregavam uma certa arrogância. E acredite, é plenamente possível uma pessoa estar na igreja, uma pessoa se dizer cristã e ser arrogante. Não tem nada a ver com o ensino de Jesus. Se desenvolve o sentimento mesmo assim. Então, os capítulos 8, 9 e 10, Paulo está resolvendo um problema bem específico. Em algum momento, Paulo recebeu uma carta que nós não temos. Nós não sabemos. Mas Paulo está respondendo aqui. Então, Paulo começa a responder ali desde o capítulo 1 e norteando problemas que a comunidade tinha. E nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo se depara com um grande problema na igreja que envolvia uma questão prática a respeito se aqueles irmãos podiam ou não comer as carnes sacrificadas aos ídolos. No capítulo passado, nós vimos bem a esse respeito como Paulo vai colocando. E como aquela igreja era uma igreja de pessoas muito orgulhosas, era uma igreja extremamente dividida. Porque a prática social do Império Romano, na cidade de Corinto, envolvia uma fragmentação natural. Uma fragmentação devido à forma de pensar. Então as pessoas eram acostumadas. Eu penso assim, você concorda comigo, você está aqui, então nós somos um grupo que pensamos assim, nós estamos certos e o nosso objetivo é vencer o grupo que pensa diferente. Era assim que eles viviam em sociedade. Os gregos e romanos, os greco-romanos, debatiam filosofia na praça. Eles escolhiam determinados temas e iam debater, iam assim vencer ou não os outros. Era assim que eles viviam no mundo. E quando eles se convertem, eles passam a viver assim na igreja. É por isso que a única igreja que nós temos no Novo Testamento, em relato, dividida por causa dos apóstolos, por exemplo. Nós vemos um texto onde Paulo fala sobre alguns que se diziam de Apolo, outros que se diziam de Pedro, outros de Jesus, outros de Paulo. Até isso fazia com que eles, ao invés de louvarem a Deus pela maneira como Deus era generoso e mandava ali grandes homens para ensiná-los, eles se dividiam. Então eles escolhiam, Pedro é um cara muito mais legal que Paulo. Se Pedro é mais legal que Paulo, eu vou ficar com a turma de Pedro, porque Paulo é chato. Se Paulo é chato e eu não gosto dele, Paulo é ruim.
É mais ou menos essa lógica que ia. E no problema da carne sacrificada, e na semana passada eu detalhei bem como a vida em Corinto. Corinto era uma cidade incrível, mas o templo era o coração da cidade. Tudo girava em torno do templo e das questões religiosas. Então, praticamente, toda a carne consumida na cidade era uma carne que em algum momento havia sido oferecida nas atividades religiosas. O mercado era ao lado do templo. A carne que ia para o mercado era uma carne que havia passado pelo templo. Ou seja, a possibilidade da picanha na cidade de Corinto ter sido em algum momento oferecida. Eu falei picanha, alguns... Olha só, né? Chega a mexer. Tem gente que sentiu o cheiro aqui, fala a verdade. Depois você vai comer, né? Se o Senhor tocar no seu coração, convida o pastor, não tem problema. Não quer, né? Tudo bem. Tem gente que não quer comer picanha, não tem problema, né? Mas a possibilidade da carne consumida ter passado pelo templo era enorme. E qual que tinha aí? Qual que era o problema que estava instalado na igreja? Um grupo entendia que não podia comer aquela carne, porque aquela carne era oferecida. Carne oferecida aos ídolos. É uma afronta ao Senhor. Tenha um pouquinho de paciência. E aquele grupo então entendia aquilo e defendia essa bandeira. O outro grupo dizia, não, ídolos não existem. Se os ídolos não existem, as pessoas podem fazer o que quiserem, mas não significa nada, porque ídolo não existe. Então não vai acontecer nada se eu comer da carne. E aí a igreja estava dividida. Era guerra. Porque o grande problema ali na igreja, a grande questão na igreja, era exatamente o fato de que um, entendendo certo, queria forçar o outro a pensar como igual. Porque o que não pensava de maneira igual era um inimigo. Então o que nós temos observado e o que Paulo começa a dizer aqui, e Paulo vai determinar, Paulo vai escrever e vai usar dois grupos. Paulo vai dizer que um grupo é de fortes e outro grupo é de fracos. Paulo fala sobre isso. O interessante é que Paulo vai dizer que aqueles irmãos que têm o entendimento de que de fato a carne não está contaminada e pode ser consumida, são os crentes fortes. São os crentes que entenderam a ação de Deus. E os crentes que não conseguem comer a carne, Paulo diz que eles são fracos. Foquem aqui, gente. Todo mundo sabe qual é o problema, o que acontece, então relevem. Temos algumas questões. Então Paulo chama de fraco aqueles que não conseguem. Mas o problema da igreja não eram os fracos. O problema da igreja eram os fortes que queriam forçar os fracos a violar sua própria consciência. Ou seja, os irmãos que tinham entendimento correto de que, de fato, os ídolos não existiam e que a carne não tinha nenhum poder, queriam forçar aqueles que estavam se achegando, que ainda estavam em processo, que estavam amadurecendo, que estavam ainda com experiências iniciais, a violarem sua própria consciência. Esse era o grande problema. A questão não era a carne em si. A questão era a incapacidade daquelas pessoas viverem juntas com visões distintas. E aí a gente começa a entender que a igreja não é algo que se resolve com uma listinha de pode e não pode. Mesmo algumas denominações, e não há nenhum problema nisso, existem igrejas que chegam a um determinado ponto e colocam ali. Nós temos estatuto, nós temos manual eclesiástico, e não tem nenhum problema se acordarmos determinadas regras para a nossa comunidade, não é pecado. Mas são regras que nós acordamos, que nada tem a ver
com a lei ou que o Senhor está ali propondo, não são questões para a salvação. Cristianismo não é religião em que se faz as coisas por obrigação. Aqueles irmãos não haviam entendido que eles precisavam fazer as coisas por convicção, pelo entendimento. Não adianta nada você deixar de fazer algo porque uma lei ou porque o pastor levanta e diz, você está proibido. Se você deixar de fazer determinada coisa porque o pastor proibiu e você continua querendo fazer essa coisa, você tem um problema ou dois. Você precisa entender e não fazer determinadas coisas ou fazer determinadas coisas, porque a sua consciência, usada e de acordo com o Espírito Santo, lhe permite fazer. Nos anos 90, um livro no meio evangélico ficou muito famoso. Pode ou não pode? Um pastor escreveu exatamente a esse respeito. E como Paulo já havia identificado que o problema era o orgulho no coração daqueles irmãos, porque é algo que os coríntios falavam de maneira muito bem conduzida, era se basear nos direitos que eles tinham. E no capítulo 8, Paulo vai encerrar o capítulo de uma maneira impressionante. Porque Paulo vai concordar que a carne não tem problema nenhum. Mas que se comer aquela carne faria com que algum irmão em Cristo tivesse problemas na sua relação com Deus, ele abriria mão do direito de comer a carne em prol do amadurecimento do irmão. Então Paulo começa a tratar aqueles corações orgulhosos dizendo, o problema não são os direitos que vocês têm. O problema é a capacidade que nós conseguimos ou não de abrir mão de direitos. Cristianismo não se trata de uma religião ou uma filosofia que coloca direitos adquiridos. O cristianismo, na verdade, nos mostra e nos conduz a entender que a nossa liberdade envolve a capacidade de abrir mão de direitos. É por isso que Paulo diz que é loucura da cruz. Entramos no capítulo 9, que vamos ler agora. O capítulo 9, a princípio, parece completamente desconectado do tema. Mas no final nós entendemos que Paulo está exatamente agora dando um exemplo na vida dele da capacidade de abrir mão de direitos. Então vamos ler o capítulo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com os meus próprios olhos? Não são vocês resultado de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são provas de que sou apóstolo do Senhor. Essa é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana? Ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direitos a uma colheita material?
Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos o uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Paramos aqui no capítulo 14. Paulo sabe que parte daquela igreja não gosta dele. Paulo passa um tempo em Corinto e acontece uma situação muito interessante. Paulo não é sustentado pela igreja. Paulo trabalha ali na cidade de Corinto. E Paulo, a princípio, você deve estar pensando, o que isso tem a ver com as carnes? Paulo entra num argumento aqui e começa primeiro a validar o seu apostolado. A cidade de Corinto talvez seja a cidade que mais deu trabalho para Paulo em termos de autoridade. Aquelas pessoas, de fato, tinham dificuldade. E eu olho e falo assim, você quer ver o nível de orgulho que aquela igreja tinha? Era uma igreja que olhava para Paulo e dizia, Paulo não nos serve. É assustador. Paulo é o homem que escreveu metade do Novo Testamento. Paulo é o homem que consegue sistematizar a teologia de uma maneira absurdamente fácil. Paulo é uma das mentes mais reconhecidamente brilhantes da humanidade no primeiro século. Não digo isso com um viés apenas religioso, eu estou falando filosófico. É uma questão de estudo acadêmico. E aquela igreja tinha dificuldade de reconhecer Paulo. A gente não entende direito o porquê. Mas Paulo sabe que além do orgulho existe uma crise de autoridade naquela igreja. Então ele começa a defender o seu apostolado no meio do argumento da carne. E aí Paulo começa a levantar, ele é um apóstolo livre. Paulo está ali dizendo e ele fala, eu sou um apóstolo. E ele justifica essa questão do apóstolo. E Paulo vai trabalhando e dizendo que ele é apóstolo tanto quanto os outros e tinha uma evidência fundamental, aquela igreja. A igreja, a vida das pessoas, o fato da igreja estar ali, viva, dando trabalho, mas viva, mostrava como ele era, de fato, levantado por Deus. Em outras palavras, né? Só alguém chamado por Deus para aguentar aquele povo. A mesma coisa com o povo de Israel quando sai do deserto. Só mesmo alguém que Deus separou para aguentar, porque é impressionante como aquele povo era ingrato. Então Paulo começa a trabalhar e mostrar as suas credenciais. E aí ele começa a lembrar o seguinte: vocês gostam de falar de direitos. Vocês têm direitos. Porque a argumentação de Corinto era sempre isso, porque aqueles crentes, as questões, por exemplo, os fortes, alguns deles, pegavam o argumento correto, só existe um Deus, não tem problema nenhum com aquela carne, podemos ir tranquilamente comer daquela carne no mercado ou passar pelo templo. E eles diziam, é o meu direito. Eu tenho esse direito da minha consciência livre de ir lá para o meio da bagunça. Porque era isso que era o templo na cidade de Corinto. Gente, era uma bagunça. Os rituais pagãos, a maneira como eles associavam as questões religiosas e sexuais, a maneira como eles tinham uma visão de estilo de vida, de família, baseada na sua própria crença, não condizia em nada com o evangelho. Mas alguns, evocando o seu direito, queriam ir. Isso não é muito diferente do que a gente vive hoje, gente. Vivemos a mesma coisa.
Às vezes nos vemos na incapacidade de debatermos de maneira até rude a questão aí de irmos ou não em determinados lugares, de pessoas que acham e vão, de pessoas que acham e não vão, e de um querer mostrar que é melhor que o outro por causa disso. Aí Paulo entra e diz: vocês gostam de direitos? Deixa eu dizer aqui, os apóstolos também têm direito. Os apóstolos também têm necessidades. Ele começa a dizer: questionam a minha autoridade, mas tem um negócio muito interessante. Como tinha um grupo grande da igreja que não gostava de Paulo, eles recebiam os outros apóstolos. E os outros apóstolos tinham família. Pedro era casado. E Paulo diz aqui: vocês recebem os outros apóstolos muito bem. Ninguém reclama de ter que trazer a família de Pedro, por exemplo. Ninguém reclama de ter que sustentar ou de levar os apóstolos para outros lugares. Mas por que eu e Barnabé não? Paulo começa então a entrar na questão dos direitos. É o que ele fala a partir do versículo 3. Essa é a minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Paulo aqui entra numa seara espinhosa, que é uma seara que envolve dinheiro. Vocês acham que só agora que tem esse negócio com um pastor que recebe ou não? Naquele tempo também tinha. E aí a gente percebe uma característica, preste bem atenção no que eu vou falar. Um coração orgulhoso não consegue ser generoso. Presta atenção nisso. Corações que têm problema com orgulho não conseguem ser corações generosos. O coração orgulhoso vai sempre entender que tem o direito e que o outro não tem. E Paulo começa a tratar isso e dizer, porque olha só, Paulo não recebia da igreja de Corinto. Foi o líder que mais tempo ficou lá. Foi aquele que mais bateu cabeça com eles. E uma parte da igreja achava um absurdo. E Paulo começa a falar exatamente isso, sobre os direitos. E Paulo vai fazer isso de uma maneira absolutamente brilhante. Porque Paulo vai pegar desde o Antigo Testamento. Paulo vai mostrar que desde o início Deus se preocupa com isso. Paulo vai lembrar aquelas pessoas, e às vezes a gente tenta e fica perdido com algumas questões. Quando as tribos são divididas, quando eles vão assumir a terra, e é feito literalmente uma divisão para cada tribo, a tribo que era responsável pelo trabalho, Deus pega uma tribo e separa para o trabalho eclesiástico, para o trabalho religioso. É essa tribo que vai ficar responsável pelo tabernáculo. É dessa tribo que vão sair os sacerdotes. É essa tribo que vai ficar com a responsabilidade de levar o Estado, de levar o povo inteiro à adoração. Essa tribo não tinha direito à terra. É só estudar um pouquinho o Antigo Testamento. E você vai ver que todas as tribos tiveram o seu pedaço. E a tribo de Levi era a única tribo que não tinha terra. Era uma tribo que não trabalhava com nada além das coisas designadas pelo Senhor. E quem sustentava essa tribo? Todas as outras. Todas as outras. Como é que aqueles que trabalhavam no templo eram sustentados? Exatamente com o que vinha das demais tribos. Isso é algo que está lá no início.
é na proposta religiosa do judaísmo. Então Paulo começa a lembrar sobre isso. Porque não apenas nós, mas no Novo Testamento, ainda existia uma dificuldade. E a gente lida com o Antigo Testamento e o Novo de maneiras muito curiosas. As coisas que são pesadas e difíceis do Antigo Testamento, a gente gosta de dizer que é lei e que a gente não tem que fazer mais. As coisas que são legais, a gente pega. Então, algumas leis que são pesadas, isso é lei. Mas aquelas promessas bacanas que existem nos profetas do Antigo Testamento, aí a gente pega, ó, o Senhor vai multiplicar tudo que eu tenho. Aonde eu colocar a planta do meu pé, será meu. O Senhor vai fazer farto os meus celeiros. A gente não canta mais essa canção aqui, mas vocês lembram daquela que fala para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás? Por todo lado sou abençoado. Quando a gente canta isso, irmãos, ninguém está pensando em bênçãos espirituais, não. Todo mundo quer bênção material. Deus vai me dar alguma coisa. Mas isso é Antigo Testamento. Aí tem muita gente que quando a gente fala de dízimo, a pessoa fala assim, isso é lei. Isso é lei. Eu não sou obrigado a nada. E não é mesmo. Porque no Novo Testamento, a lei é quebrada, a obrigatoriedade daquela coisa delimitada acaba. As pessoas que brigam e falam que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento e que o Novo Testamento não falam disso, têm razão. Mas esquecem do todo, porque de fato, no Novo Testamento, você não está mais preso aos 10%, você pode dar mais. Aí ninguém quer. Não, peraí, pastor, peraí, como assim dar mais? É porque você não está mais preso a um percentual. O princípio do Novo Testamento é o da generosidade. É mais. Só que as pessoas brigam para quebrar o do Antigo Testamento porque acham muito. Porque o problema é o orgulho e a falta de generosidade. Então Paulo está dizendo, desde o Antigo Testamento, os sacerdotes, os separados por Deus para o trabalho, são sustentados pela sua obra, não há vergonha nisso. Mas Paulo não fica só no argumento da lei, porque aquele povo não estava nem aí para a lei. Aí Paulo vai usar uma maneira muito interessante. Aqui as analogias dos versículos 7. E Paulo vai lembrar o seguinte para aqueles homens. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar o seu leite? Paulo começa a usar exemplos do dia a dia. Quem é que sustentava o soldado? Quem é que pagava o soldado que estava dedicando a sua vida? Era o exército. Quem é que, ou de onde o lavrador tira o seu sustento? Do que ele planta. Os pastores do campo se alimentavam e tomavam leite do quê? Do que eles cuidavam. Paulo está usando uma questão de direitos. E aquelas pessoas tinham um coração orgulhoso e mesquinho. Isso não mudou muito, não. Continuamos tendo os mesmos problemas. Existem pessoas que se incomodam profundamente com o fato do pastor receber salário. Tem gente que olha e fala, e olha que nas igrejas batistas a gente passa por algumas situações complicadas. Eu acho que ninguém aqui tem que chegar uma vez por mês ou a cada 2 meses e abrir o que ganha para todo mundo ficar olhando. Já pensou aí? Você chegar na frente de 100 pessoas, todo mundo olhar, entrou tanto para você, hein? Que absurdo, olha lá, que coisa. Pensa aí se você aguenta essa situação 2 vezes. Aí aqui toda a assembleia, o irmão sobe aqui, levanta, despesas pastorais. Aí o pessoal já se coça, que absurdo. O pastor ganha demais. O homem não faz nada.
Paulo já passava por isso. Paulo já vivia isso. Porque isso tem a ver com o coração humano. Porque, infelizmente, algumas pessoas acabam analisando e falam, como é que ele ganha isso se eu não ganho isso? E a gente ignora todo o restante da vida que levou para cada um. Então Paulo começa a trabalhar isso, e Paulo fala muito claro, eu tenho esse direito, é direito. Parem com esse coração orgulhoso, que fica medindo a vida dos outros pela sua. Às vezes nós somos assim, isso é feio. Então às vezes eu olho essas coisas e falo, bom, se Paulo está passando isso em Corinto, deixa eu aguentar. Porque as pessoas começam a medir com as suas próprias métricas, e aí eles falam que o pastor não trabalha porque o pastor não faz algo conforme eles querem. O pastor não trabalha, o pastor não faz isso, não faz aquilo. É complicado medir essa questão do trabalho pastoral. Os coríntios olhavam para Paulo e diziam, esse aí não faz nada, só fica falando. E Paulo olha e diz, olha, o que mostra que eu trabalho são vocês. Às vezes as pessoas acham que determinadas coisas são fáceis, mas não, se você pedir para ela falar ou fazer, vai ver que é outra coisa. Mas o foco principal de Paulo não é estar aqui falando da questão pura e simples do direito que ele tinha ou não. E ele está deixando claro, eu tenho esse direito. Mas, olha que interessante. Paulo entendeu que aqueles irmãos eram tão complicados que em prol do evangelho era muito melhor que ele trabalhasse e não recebesse da igreja. Paulo abre mão. E aí você que é aquele que se incomoda, se você é dos que se incomoda comigo, vai dizer, aê, o pastor vai abrir mão de tudo agora do púlpito. Paulo não está criando um princípio. Paulo está mostrando que ele tinha a capacidade de abrir mão de um direito dele em prol do crescimento do reino com aquelas mesmas pessoas que não gostavam dele. Porque o que Paulo está ensinando para a igreja é que o grande mistério, a grande questão da nossa liberdade em Cristo é conseguir abrir mão para que o evangelho cresça. É disso que se trata. Não é batermos no nosso peito e ficarmos atrás de todos os direitos que temos. É saber que mesmo com direito eu posso não exercê-lo em prol de quem está do meu lado. Essa é a grande diferença. Hoje de manhã, nós abordamos, passando por Romanos e Corinto, nós falamos sobre uma questão de vícios. Existe uma dificuldade gigante no primeiro momento de um viciado reconhecer que é viciado. A primeira coisa que ele fala é que não sou viciado, eu paro quando eu quiser. E ele não para nunca. Você quer saber se você de fato é viciado em algo, é se você consegue ou não parar. Se você diz que vai parar e não consegue, você é viciado. Tem vício. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas se dizem livres, modernas, e estão aprisionadas. Aprisionadas nos vícios. Nós estamos vivendo uma época assustadora. As pessoas estão realmente viciadas em apostas. Falo isso com muita tristeza, porque isso já é estatístico. É bem provável que algumas pessoas aqui estão me ouvindo nesse instante e não estão conseguindo parar de jogar. É bem provável que alguém em casa, nesse instante, esteja ouvindo e se sentindo incomodado porque está viciado. Como pode ser que nesse momento esteja gente, tenham pessoas que enquanto eu estou aqui pregando, ele está olhando o resultado do jogo para ver se apostou certo.
Parece brincadeira? Está virando epidemia. As pessoas estão perdendo as coisas. Não conseguem parar. E num contexto cristão, a nossa liberdade, o crente é livre. É por isso que Paulo lá no começo fala: todas as coisas me são permitidas. Eu realmente posso fazer o que eu quiser. Mas não convém. Não convém. A liberdade real não é em quem faz o que quer. É quem consegue não fazer. É isso que Paulo está ensinando e tratando. Você consegue abrir mão de um direito seu para não machucar o outro? Você consegue abrir mão de um direito seu para que outro possa ouvir do Evangelho do Senhor? Ou não? É meu direito. O outro é imaturo, é problema dele. Meu querido, não é esse o princípio. O princípio é completamente diferente. O que Paulo está mostrando àqueles irmãos é isso. E aí, para pensar, nós estamos aqui na última semana de julho. A gente já passou o mês 6, a gente está acabando o mês 7. Essa semana um amigo meu compartilhou num story. Aí eu falei, não é possível. Ele compartilhou como se fosse um bloco de gelo que estava começando a derreter e estava mostrando o cabelo da Mariah Carey. Mariah canta uma música de Natal, né? A grande música dela hoje é Natal. Aí eu olhei aquilo e falei para ele, pelo amor de Deus, cara, tá cedo. Aí ele brincou e falou assim, é por isso que só tá aparecendo um cabelinho, mas já começou a derreter. Porque daqui a pouco você entra na loja, tá os atendentes com aquela alegria e o chapéuzinho. Toda vez que o pessoal começa a usar aqui no Carvalho, e todo mundo usa, o chapéuzinho de Papai Noel, eu sempre brinco, ainda bem que vocês recebem um adicional para ficar usando esse chapéu, né? Aí alguns dão risada, outros ficam fechados. Eu falei, acho que essa pessoa não aguenta mais. O ano já está quase acabando. Mas seja bem sincero aí com você mesmo. Você já abriu mão de alguma coisa em prol do Evangelho? Já abriu mão do quê? O que realmente hoje você não faz e que é um direito seu? Por causa do Evangelho. Porque se talvez você não tenha aberto mão de nada, tem algum problema, viu? Se você vive um evangelho e você consegue fazer tudo o que você quer, talvez tenha algum problema aí. Talvez tenha alguma questão. O evangelho está mais associado ao abrir mão do que receber. É isso que Paulo está ensinando. Eu fico imaginando Paulo ouvindo aqueles irmãos dizendo que ele não era apto, dizendo que ele não tinha o que ensinar. E ele pensando que eu passei tantos anos aos pés de Gamaliel. Depois, o próprio Jesus me ensinando coisas. Paulo tem, e Paulo deixa bem claro isso, eu recebi do Senhor. Paulo conheceu Jesus glorificado. Eu estou aqui viajando, abrir mão da minha vida para ver esse povo dizer que eu não sou apto. Mas Paulo olhava para aquelas pessoas e Paulo sentia a mesma compaixão que Jesus sentia. Eu falei de manhã e vou dar a dica agora à tarde. Foi liberado o resto da temporada de The Chosen. Procura lá. Acho que tem no Prime. A gente viu o primeiro capítulo no cinema, né? Então a gente já estava maratonando lá em casa. Eu, a Nívia, a Suelen e o Eric. Tem uma cena que Jesus olha para Jerusalém assim e começa a chorar. Toda aquela tensão da crucificação, o povo, ele sabe que aquele povo vai matar ele. E ele olha para Jerusalém, ele fala, Jerusalém, Jerusalém,
E ele se compadece, ele chora. É isso. A mesma coisa que aconteceu com Moisés, aquele povo ali perturbando Moisés 24 horas por dia. E Deus diz para Moisés: eu vou acabar com esse povo. Vamos começar só nós. E Moisés diz: não faça isso. Moisés também amava aquele povo. O cristianismo tem a ver com isso. Com mesmo perseguido ou maltratado, a gente amar. É fácil? Não, não é fácil. Dá para fazer? Com o Espírito Santo dá. Se não for o Espírito Santo, não dá, não. A gente vive uma época onde a gente vive muito preso aos nossos direitos. A gente vive muito preso àquilo que a gente pode ganhar. E esquece que o Evangelho está falando de perda. Se você vem à igreja e está seguindo ao Senhor para ter ganho, cuidado. O verdadeiro ganho que nós temos e que nós recebemos é o ganho a respeito das almas, do trabalho. Você já abriu mão do quê? O que é mesmo que você tem feito? Ou o que você deixou de fazer em prol do Evangelho? Ou em prol de um chamado? Às vezes eu me vejo em algumas situações e eu já compartilhei aqui de púlpito. Uma das perguntas que eu mais respondi quando eu saí de São Paulo, para quem não conhece um pouco da minha história, saí de São Paulo com 27 anos. Na verdade, com 26. No meu melhor momento profissional. Não tinha nada a ver com a igreja. Eu estava muito bem numa gravadora. E a pergunta que eu mais respondia para as pessoas era: o que você vai fazer lá? O que é que tem lá? Agora eu estou numa cidade grande, Timon é grande. Perto de Curimatá, Timon é uma metrópole. E eu estou colado em Teresina. Mas mesmo assim, até hoje os meus amigos falam: rapaz, tem certeza que tu vai continuar por aí? Não se trata de nenhuma xenofobia, mas é o entendimento de pessoas que viveram comigo toda uma vida lá, e é uma vida diferente daqui. É São Paulo. E as pessoas sempre falando: o que é que tem lá? O que é que tu não volta? Por que é que tá lá? E o que é que você tem lá? Eu falei: gente, o que tem lá é gente. Há um tempo atrás, os jovens usaram um bom tempo uma camisa aqui. O nosso negócio é gente. Quando o Senhor literalmente me tirou da minha vida que eu tinha, foi no meio de um coquetel de lançamento dos indicados do Troféu Talento de 2006, final do ano. Quem não conhece, Troféu Talento era o Grammy da música gospel, ou Oscar. Eu trabalhava numa gravadora que tinha tido um monte de indicação e alguns trabalhos meus haviam sido indicados. E eu amo esse negócio, vocês sabem disso. Estava lá no show do Baruch. Baruch que estava fazendo a parte musical. E Deus literalmente chegou no meu ouvido e olha, eu sou batista, gente, não é uma experiência pentecostal aqui não. Mas eu ouvi literalmente o Senhor me perguntar: o que você está fazendo aqui? E aí é igual o filho com mãe, né? Que sabe que a mãe fala um negócio, você desobedece, mas fica morrendo de medo. Quando você vai para um lugar que sua mãe diz não vai, você sabe, você vai com medo. Vai acontecer alguma coisa. Na hora que eu vi a pergunta ali, eu falei: não, Senhor, agora não. Agora não. Não um pouquinho. Tá bom aqui. O que você está fazendo aí? Eu não te chamei para cá. Falou: meu Deus do céu. Agora, tá tudo dando certo. Sua vida
vai ser outra, não é aqui não. E eu não consegui terminar aquele evento. Eu levantei e fui embora. E o meu chefe ali, o coordenador do marketing, falou: onde você vai? Eu falei: eu vou para casa. Agora? Você tá maluco? Não, eu vou para casa. O metrô vai fechar. Não, eu te levo. Eu falei: eu vou para casa. E eu voltei para casa chorando. Porque eu amava aquele negócio. E eu poderia estar naquilo até hoje. Mas o Senhor me chamou para outra coisa. E eu fui para uma cidade de 10 mil habitantes. Que o celular chegou em 2011. E eu tinha comprado o meu primeiro celular em 2002. Eu era mega conectado e a internet, banda larga, chegou lá junto com o celular. Eu fui vendo minha vida literalmente sendo refeita. E vendo pessoas que caminhavam comigo em outras áreas. Mas o que importava era, de fato, saber que eu estava fazendo exatamente aquilo que Deus havia me chamado. Às vezes, quando eu escuto determinadas coisas a respeito disso, eu trabalho ou não trabalho, se eu ganho muito ou não, eu lembro um pouco dessas coisas. Eu falei: caramba, que situação. Eu podia estar vivendo outra vida. Estou aqui vendo o povo achar que eu não trabalho. Mas o importa é o que a gente abre mão em prol da obra do Senhor. Deus me chamou para estar aqui. Foi Ele, não fui eu. E a gente precisa descobrir juntos como a gente consegue abrir mão de coisas que aparentemente são importantes em prol do reino e de que o evangelho cresça. Você já abriu mão do quê, meu querido? Queria convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. Paulo deixa bem claro que ele tem muitos direitos, que é correto, que aqueles irmãos precisavam tratar o orgulho. Mas Paulo deixa claro que muito mais importante do que os direitos é obedecer o chamado do Senhor. Feche os seus olhos. Seja sincero com você mesmo. O objetivo desses textos não é trazer para você um tratado dizendo se você pode ou não ir a algum lugar. O objetivo não é ficar dizendo aqui o que você tem ou não que fazer. O objetivo é mostrar para você que você precisa amadurecer a ponto de viver de uma maneira que você de fato obedeça à vontade do Senhor. Peça ao Senhor a capacidade de abrir mão em prol da missão. O dia que você conseguir fazer essas coisas, você vai entender o que é maturidade cristã. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, o Senhor tem um chamado a cada um de nós. O Senhor nos chamou o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos chamou à luz. O Senhor nos reuniu como igreja. O Senhor tem coisas para nós.
E a nossa oração esta noite é de que o Teu Santo Espírito esteja confrontando as nossas mentes e corações. Pai, não nos deixe acomodarmos. Não nos deixe ficarmos presos em direitos, em coisas que poderíamos ou que temos que ter. Mas quebranta o nosso coração, Pai, quebranta o orgulho, Pai, tira o orgulho do meio da Tua igreja. Pai, ajuda-nos a enxergarmos o que realmente importa. Pai, o Senhor já nos mostrou que o segredo para uma igreja vibrante, para uma igreja cheia, é única e exclusivamente trabalharmos conforme a Tua vontade. É enchermos o nosso coração de compaixão, de amor por aqueles que estão perdidos. É termos a coragem de fazer um convite, de discipularmos. E às vezes a gente se perde com coisas tão pequenas, coisas tão secundárias. Pai, tira o apego dos nossos corações. Tira o apego, sim, às coisas materiais. Pai, o Senhor nos mostra que corações orgulhosos não são generosos. Pai, devolve a Tua igreja, ou quebranta os nossos corações, nos dá a generosidade. Pai, se tem pessoas que ficam pensando, fazendo conta e analisando, Pai, mostra apenas a Tua vontade. A obra é do Senhor, o Senhor é quem sustenta. Sem o Senhor não somos nada. E o Senhor é quem tem o poder de tocar os corações. Trabalha no coração de cada um aqui. E assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém.